Muito bem, pessoal. Aula 8 de Economia Internacional, do curso de Ciências Econômicas da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Essa aula 8 é sobre esse tema, integração econômica regional. Na aula anterior, aula 7, nós vimos as instituições do comércio, em particular as instituições multilaterais de comércio, ou seja, o GATT e o OMC, principalmente. E aí nós chegamos até o final da discussão, mostrando que, apesar da grande melhora ou evolução da liberalização do comércio no período do pós-guerra, de 47, da fundação do GATT, até mais ou menos final dos anos 70, na rodada Tóquio, 1979, houve um grande avanço na liberalização do comércio. Esse avanço começa a parar a partir da rodada Uruguai do GATT, e a partir das reuniões da OMC, o impasse se forma por conta da ausência de liberalização nos termos de Singapura por parte dos países desenvolvidos e da agricultura e os subsídios por parte dos países em desenvolvimento. Então, esse impasse faz com que negociações multilaterais cheguem a uma parada virtual e, ao mesmo tempo, como eu mencionei, dos anos 90 até os dias de hoje, houve um grande avanço nas negociações regionais, ou seja, subconjunto de países, o grupo fechado de países que liberalizam entre eles o comércio, né? Tiram as tarifas e as barreiras não tarifárias. O que é isso? É justamente a integração econômica regional, ou regionalismo, ou liberalização regional do comércio. São todos sinônimos, né? Vamos dizer assim. Importante mencionar um seguinte sobre a integração regional. Ao contrário da liberalização multilateral, no qual você baixa a tarifa para todo mundo, para todos os países, no caso, membros do GATT, aqui você baixa as tarifas dentro do grupo de países. Aqueles países que ficaram de fora, as tarifas para os produtos desses países que não são membros do grupo de integração regional, do esquema de regionalismo, a tarifa é mantida. Então, por exemplo, vamos supor, importação de automóveis. Tá? O Brasil agora cobra 0 para a Argentina de importar automóveis. E 0 do Uruguai e 0 do Paraguai. Mas para os países que ficaram fora do Mercosul, sei lá, Estados Unidos, sei lá, Itália, países que estão fora do Mercosul, a tarifa de importação de automóveis se mantém, continua como 35%. Então, é por isso que a negociação regional é boa, mas não é tão eficiente quanto as negociações multilaterais, porque as multilaterais incluem todos os países, né? Enquanto aqui tem países que ficam de fora na liberalização do comércio. Então, é uma liberalização parcial do comércio, só dentro do grupo de países. Lembre-se disso. Integração regional é uma liberalização parcial. Para alguns países você liberaliza os membros do grupo, e para outros não, os que não são membros do grupo. Isso é muito importante de lembrar. Bom, antes de pensar nisso, discutir isso um pouco mais detalhe, olha só, existem o regionalismo, né, que eu vou usar esse termo, são todos sinônimos, liberalização regional, negociações regionais, o jornalismo, integração econômica regional. Vamos falar regionalismo, vai. O regionalismo, ele pode se dar em mais de um tipo, de pelo menos 4 tipos diferentes, tá? Dependendo da integração entre os países membros do regionalismo. Então, você tem uns menos integrados, que é a área de livre comércio, depois você tem a União Alfandegária um pouco mais integrada, depois o Mercado Comum mais integrado ainda, e depois a União Monetária, onde você tem um alto nível de integração. Vamos ver cada um deles. Em ordem crescente, vamos começar do esquema de regionalismo, menos integrado que a área de livre comércio.
Na área de livre comércio, os países que fazem parte dos mesmos grupos, do grupo, eles zeram a tarifa entre si, em outras palavras. Brasil, Uruguai, Paraguai. E Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, zero a tarifa entre eles. E aí, na área de livre comércio, cada um dos países mantém a sua tarifa de maneira independente. Tá? Então, vamos supor, se o Brasil quiser comprar 35%, cobrar 35% de automóvel, pode ser. O Paraguai pode cobrar 20%, o Uruguai pode cobrar 8%, a Argentina pode cobrar 40%. Né? Então, é isso. Tá? É isso. Os países, de maneira independente, cada um coloca a sua tarifa. Tá? E aí, nesse caso, você tem que criar uma regra de origem para que não haja uma triangulação. O que é isso? Vamos supor que, no caso do automóvel, o Brasil cobre 35% e o Uruguai cobra só 8%. Aí o chinês vai exportar um automóvel para o Brasil, ele vai falar: não, imagina, pagar 35%, tive uma ideia. Eu vou exportar para o Uruguai, que paga só 8%, e de dentro do Uruguai eu vou ter que. Eu mando para o Brasil, vendo para o Brasil, porque do Uruguai para o Brasil a tarifa é zero. Então eu pago só 8%. Então, para impedir isso, que se chama triangulação, que a área de comércio deve fazer? Falar o seguinte: criar uma regra de origem que fala o seguinte: países que, que não fazem parte do bloco, você tem que pagar a maior taxa, né, na origem, que é da China para o Brasil. Então, você tem que pagar 35%. E não que, se você quiser ir até o Uruguai, você paga 8%. Mas se você quiser continuar movendo do Uruguai para o Brasil, você tem que pagar os 35% total. E aí a regra de origem impede que haja essa triangulação. Tá? Então, a área de livre comércio, que é muito simples a área de livre comércio, é isso: os membros zeram a tarifa e cada um mantém a sua tarifa de fora. O principal exemplo é o NAFTA, North American Free Trade Area, ou Área de Livre Comércio da América do Norte, do qual fazem parte México, Estados Unidos e Canadá. Bom, e um segundo esquema de regionalismo um pouco mais integrado é a União Alfandegária, os que nada mais é do que uma área de livre comércio, igual que a gente falou, só que, ao invés de os países, de maneira independente, mantêm tarifas para o resto do mundo, no caso da UA, União Alfandegária, os países membros escolhem uma tarifa externa comum igual para todos os que são fora do membro, países não membros, que é o caso justamente do Mercosul. Então, o que é a TEC, Tarifa Externa Comum? É a tarifa que todos os países que fazem parte do regionalismo escolheram para cobrar de países que estão de fora. Então, no caso, lembra que o Brasil era 35%, a Argentina 40%, Uruguai 8% e Paraguai 20%? Aí não, você tem que escolher uma só, uma TEC, uma tarifa externa comum. Vamos supor que seja 35%, que é o caso do Mercosul. Tá? Aí o que acontece? Nesse caso, o chinês que for exportar para o Brasil vai pagar a TEC de 35%. Se ele exportar para o Uruguai, vai pagar 35% também. Então, aí você não precisa mais de regra de origem, porque não tem como fazer triangulação, porque todo mundo cobra a mesma tarifa. Então, volta aqui um slide. A área de livre comércio. Tarifa zero dentro do bloco e cada país mantém uma tarifa externa para os outros países do mundo. A diferença na União Alfandegária é que tarifa zero para todo mundo, e ao invés de ser independente cada tarifa, existe uma tarifa só para o resto do mundo, chamada de TEC. Tá? Então, os países têm que negociar dentro do bloco qual que é a TEC. Né? Então, por exemplo, no caso do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, em cada produto, tiveram que negociar qual que ia ser a TEC. No caso do automóvel, ainda é 35%. Bom, e aí, o que mais? Existe também o mercado comum, que nada mais é que uma união alfandegária. Acabamos de ver o que é uma UA, só que com uma diferença. Na UA, o trabalho e o capital, eles têm restrições de mover entre fronteiras. Já no mercado comum,
não existe restrições. Então, tanto o trabalho quanto o capital pode se mover livremente dentro da área de livre comércio, dentro da União Alfandegária. Então, um trabalhador paraguaio pode trabalhar em São Paulo, um trabalhador uruguaio pode trabalhar no Rio de Janeiro, um trabalhador argentino pode trabalhar em Belo Horizonte, um brasileiro pode trabalhar em Buenos Aires, onde que for o caso. Tá? Em outras palavras, a imigração e investimentos são livres dentro do bloco. Tá? O maior exemplo disso é a União Europeia pré-2002, ou seja, entre 92, porque em 92 é que foi permitido o investimento e a imigração livre na União Europeia, de modo que um italiano pode estudar na Inglaterra ou trabalhar na Inglaterra, e um banco italiano pode investir na Alemanha sem nenhuma restrição. Isso durou até 2002. Por quê? Porque em 2002 a União Europeia virou uma MC, uma UM, que é uma União Monetária. E o que é uma União Monetária? Nada mais é do que um mercado comum, só que com uma moeda única. Ou seja, todos os países do bloco têm que ter a mesma moeda. Então, como seria isso? Vamos pensar. A União Europeia, antes, até 2002, cada país tinha sua moeda. Então, a Itália tinha lá a lira, a França tinha o franco francês, a Alemanha tinha o marco alemão e assim por diante. E aí, o que ocorreu é que, de repente, quando começou, em 2002, a União Monetária, todos adotaram a mesma moeda, chamada de euro, o euro. Né? E aí, com o euro circulando entre os países, você como se fosse um mercado comum entre todos os países, só que agora, ao contrário do mercado comum, onde cada um tem a sua moeda diferente, aqui nós vamos ter uma moeda só. Então é isso, a diferença principal entre o mercado comum e a União Monetária é que o mercado comum você tem países com diferentes moedas, enquanto na União Monetária os países participantes têm, têm uma moeda só. Pode acontecer de um bloco como a União Europeia querer ser um mercado comum para todos os países e para um subconjunto de países serem uma união monetária, que é exatamente o caso da União Europeia. Por exemplo, a Suécia, aqui, mercado comum. A Suécia fazia parte desse União Europeia, sempre fez, aliás, sempre não, ela entrou na União Europeia, acho que não lembro que ano agora, acho que 95, mas vamos lá. O mercado comum tem a Suécia, e a Suécia tinha a moeda dela, a coroa sueca. Tá. Aí, quando criaram o euro, alguns países da União Europeia preferiram continuar dentro da União Europeia, mas fora da União Monetária. Ou seja, continuava como mercado comum e mantendo a sua mesma moeda, tá? Que ia ter uma taxa de câmbio com relação ao euro, claro, porque, enfim, a Suécia continuava com a sua moeda. Então é isso que acontece, né? A Suécia faz parte da União Europeia, sim, mas do mercado comum e não da União Monetária. Agora, o Reino Unido é diferente. O Reino Unido sempre foi um mercado comum, porque ele sempre manteve a moeda deles, que é a libra esterlina, só que eles saíram, inclusive, do mercado comum, preferiram sair, e agora eles não fazem mais parte da União Europeia desde algum tempo atrás. Aí. Bom, é isso. Então, temos aí 4 graus de regionalismo, tipos de regionalismo diferentes, com graus de integração cada vez maior. Né? Blocos de regionalismo ao longo do mundo que foram sendo criados por continente, começando pela Europa, pelo bloco mais antigo delas, que é a União Europeia. E olha só, ela nasceu como uma UA, União Alfandegária, em 58, virou um mercado comum em 92 e virou uma união monetária para quase todos os seus países em 2002.
Tá? E o que mais? Dentro do continente europeu, nós tivemos o EFTA, que é uma área de livre comércio da Europa. Alguns países que ficaram de fora aqui em 58 da União Europeia criaram o EFTA, que é uma área de livre comércio. Lembrando que a área de livre comércio significa tarifa zero para os membros e cada um coloca uma tarifa diferente para os membros, para quem ficou fora do grupo, tá certo? Então, o EFTA, quem fazia parte do EFTA mesmo, são 4 países, eu não vou lembrar todos, 4 ou 5 países da Europa que não estão aqui. Se não me engano, Noruega, Áustria não, né? Noruega, eu não consigo lembrar os outros 4, 5 membros todos daqui do EFTA, não. Mas são países europeus também que estão fora da União Europeia. Na Ásia, teve a criação de uma área de livre comércio chamada ASEAN, que é do Sudeste Asiático, e aqui em 93, a partir de 93, foi criada a área de livre comércio do Pacífico, que basicamente é um conjunto de países do Pacífico que são da Ásia, que tem costa do Pacífico. Então, também não vou lembrar todos os membros aqui, mas Coreia do Sul faz parte, enfim, vários membros aqui. Enquanto no caso do ASEAN, você tem a Indonésia, Malásia, países do Sudeste Asiático. E aqui são os países asiáticos do Oceano Pacífico. No caso da África, tem esses 2 casos de integração regional, aqui entre países do sul da África e aqui entre países do oeste da África, SACU e ECOWAS, respectivamente. E no caso do nosso continente aqui, também tivemos algumas áreas de livre comércio interessantes que foram criadas e algumas tentativas de criar, né, blocos regionais, né, blocos de regionalismo que não existiram, ao final das contas, não conseguiram ser implementadas, como é o caso da ALCA. A ALCA é a Área de Livre Comércio das Américas. A ideia é que fosse uma área de livre comércio que vai lá do Alasca até a Terra do Fogo, ou seja, pegasse todo o continente americano. Na época, o único que iria ficar fora era Cuba. Na época, o país bem fechado, ainda bem fechado, e foi colocado de fora da ALCA. Só que a ALCA, no fim das contas, não foi implementada, acabou não sendo implementada. Já o NAFTA, sim. O NAFTA, como eu já mencionei, foi criado, é uma área de livre comércio entre México, Canadá e Estados Unidos. Isso em 93. O interessante é que o NAFTA nasceu em 93, mas baseado numa outra experiência de livre comércio bilateral entre Estados Unidos e Canadá. Só adicionaram o México depois, em 93. Deu muita confusão política e tudo, mas no final acabaram aceitando colocar o México. E o Mercosul? O Mercosul, em 91, os presidentes do Brasil, da Argentina, Paraguai e Uruguai resolveram fazer uma área de livre, uma união alfandegária, tá? Só que assim, começa em 91 e vai liberalizando aos poucos, não zera tudo ao mesmo tempo as tarifas do bloco. Foram zerando aos poucos, até que em 31 de dezembro de 94, as tarifas do bloco eram zero no dia 1º de janeiro de 95. Tá? Então, como união alfandegária, ele foi criado mesmo em 95, no primeiro dia do ano. Tá certo? E tem mais um detalhe. O Mercosul ele é uma união alfandegária parcial. Como assim? O que é uma união alfandegária? Uma área de livre comércio, tarifa zero dentro do bloco, e com uma TEC. Todos os países têm a TEC. Né? Ou seja, tarifa externa comum para todos os produtos. Beleza, e assim ele foi feito. A partir de 95, é uma UA. Mas é parcial pelo seguinte, tem algumas exceções, esquisitas até algumas delas. Por exemplo, setor automotivo. Setor automotivo, a tarifa é zero entre os países? É. Só que a Argentina exigiu, principalmente por conta de um período de crise que eles tiveram no começo dos anos 2000, a Argentina exigiu que
o Mercosul implementasse em alguns produtos automóveis, entre eles, uma tarifa diferente de zero, quando a partir de um volume de importação. É porque o que acontece é que a Argentina estava com medo de colocar uma tarifa zero para os automóveis do Brasil e começar a vir muito produto automóvel produzido no Brasil para a Argentina. Então, eles falaram assim, ó, a partir de, sei lá, 100 mil, importação de 100 mil por ano, o Brasil paga uma tarifa de 35%, que é a ATEC. Tá? Bem estranho, e enfim, na negociação aí, a gente acabou aceitando no setor automotivo, que tivesse essa cota tarifária, que é uma aberração da natureza, vamos dizer, né? Era para ser tarifa zero, não é um bloco de regionalismo. Por isso que eu chamo o Mercosul de uma união alfandegária parcial. Mercosul-UE, o que é isso? Várias tentativas, primeiro em 94, depois em 2004, aí recentemente houve mais uma aí, tentativa de criar uma área de livre comércio entre dois blocos. Mercosul é um bloco, a União Europeia é outro bloco, né? Países diferentes. A ideia era fazer uma área de livre comércio entre os dois blocos. Então, nunca deu certo. Essas tentativas aqui acabaram não sendo, acabaram vingando, né? Vamos dizer assim. CARICOM é um esquema de regionalismo entre vários países do Caribe. O CACM é um esquema de regionalismo entre vários países da América Central. E o tal do Pacto Andino, que nasceu em 90 e morreu depois nos anos 90. Olha só, o Pacto Andino foi um negócio interessante entre 4 países, desculpe, acho que entre 6 países dos Andes: Venezuela, Colômbia, Equador, Chile, Peru e Bolívia. Nos anos 60, eles resolveram fazer uma área de livre comércio, ou seja, naquela época só tinha a Ásia e a União Europeia, praticamente mais nada. Então foi uma tentativa interessante. Só que ela não prosperou porque alguns países saíram do Pacto Andino, basicamente Chile primeiro, quando houve o golpe militar no Chile em 73, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi sair do Pacto Andino. Depois, o Bolívia também saiu e o Peru saiu, ficando apenas os 3 países mais lá do norte, que é Equador, Colômbia e Venezuela. Aí, nos anos 90, ao mesmo tempo que estava tendo o Mercosul, né, por perto, né, no caso nós aqui, lá nos anos 90 estava tendo esse bloco do Pacto Andino ressurgindo forte, comercializando entre si Colômbia, Venezuela e Equador. Só que depois morreu de novo e deu parcialmente, uma parte desses países foram para essa tentativa de aliança do Pacífico por conta do problema político na Venezuela. A Venezuela começou a ficar bastante beligerante com o governo de esquerda, né, beligerante com relação à Colômbia. Então, quando o Pacto Andino funcionava, os 2 países comercializaram muito, né, vários produtos, automóveis incluindo. Mas, com a entrada do Hugo Chávez no poder e com a, né, mudança política na Venezuela, as rusgas políticas dentro do bloco matou o Pacto Andino. E aí, hoje novidade em blocos regionais de comércio seriam a Aliança do Pacífico, que são países, olha só, os países, esses 5 países são das Américas, são latino-americanos. Alguns da América do Sul, como Chile, Colômbia e Peru, 3 amigos do velho tempo do Pacto Andino. E esses 2 aqui, sendo que o CRI é Costa Rica, na América Central, e o México na América do Norte, não NAFTA. Né? Então, olha, Costa Rica está aqui no CACM e o México está aqui no NAFTA. Mas, mesmo assim, eles também entraram na Aliança do Pacífico, área de livre comércio. TPP, Parceria Transpacífico,
que nada mais é do que uma área de livre comércio com 12 países de costa pacífica, parecido com esse negócio da PEC aqui de 93. E o tal do TTIP, né? Então, TPP não confunda com TTIP. TTP são 12 países do Pacífico, que está rolando aí também aos poucos essa área de livre comércio. Agora, o TTIP também estão tentando implementar isso, mas até agora está andando de uma maneira meio lenta. TTIP é uma parceria transatlântica de comércio e investimento. Seria uma área de livre comércio entre esses dois gigantes do mundo, que é os Estados Unidos e o bloco da União Europeia. Tá? Que ocorre? Além desses blocos regional, a gente vê também alguns tratados bilaterais florescendo. Lembrando que o tratado bilateral é entre pares de países. Ué, peraí, calma aí. Uma das primeiras coisas que eu falei não é justamente que um bloco, uma renegociação bilateral é ineficiente, é o pior, o mais ineficiente de todos? Sim, eu mencionei isso, e de fato é. Mas não vamos esquecer o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo é que na OMC não está tendo mais liberalização do comércio. Então, os países estão indo para o regional. Alguns países são pequenos, preferem ficar fora dos blocos e negociar de maneira independente. Um exemplo aqui é Israel. Israel prefere fazer tratado bilateral. O que Israel fez? Um tratado bilateral com a União Europeia, outro com os Estados Unidos, tem até com o Brasil. Então, tem outro país que é parecido com Israel, é México. Cadê o México? O México não está aqui no NAFTA? Sim, ele também faz parte da Aliança do Pacífico e ele também faz tratados bilaterais, inclusive um que eu não escrevi aqui, com o Mercosul. Tá? Você tem aí automóveis produzidos no México, sabe, alguns Nissans e alguns Hondas, eles são produzidos no México e entram com tarifa zero aqui no Brasil por causa desse tratado bilateral do México com o Mercosul. Tá? Então, é isso. Quando você vê aí Nissan e Honda, não são fabricados no Brasil, são fabricados no México e entram aqui com tarifa zero por causa desse acordo bilateral. Beleza. Então, o jornalismo no mundo é isso. Muito bem. Aí, um debate, uma grande discussão é como atingir o livre comércio. Nós já vimos que a liberalização multilateral seria a melhor, porque inclui todos os países. E, de fato, ela avançou durante muitos e muitos anos, como vocês viram, pelo menos até a rodada Tóquio, né? 1979. Daí para frente, problemas políticos começaram a parar com a liberalização multilateral do comércio. Não foi isso que aconteceu? E aí, exatamente isso que aconteceu. E aí, a liberalização do multilateral parou e começou a avançar o regionalismo. Mas o regionalismo ele não é equivalente ao multilateralismo, à liberalização multilateral. Ele não é equivalente. Por que não é? Porque a liberalização regional ela é boa por um lado, mas ela é ruim por outro lado. Por que ela é boa? Porque ela zera a tarifa dos países membros. Então, dentro do Mercosul, por causa do Mercosul, zerou a tarifa entre Brasil e Argentina, entre Brasil e Uruguai, entre Brasil e Paraguai, beleza, isso ficou ótimo. Só que, o que acontece? Tem um efeito ruim também, a liberalização regional, que é o seguinte, você deixou vários países de fora. Você manteve a tarifa, por exemplo, para o Japão, você manteve a tarifa para a Coreia, manteve a tarifa para a China, e aí? E quando você faz isso, você está distorcendo de um certo modo, né? Porque o ideal seria zerar a tarifa com todos.
Por que não zerar a tarifa para a China? Ah, a China não faz parte do Mercosul. Eu sei. Só que a China pode ser que exporte uns produtos importantes e interessantes para o Brasil. Então, tem dois efeitos: um efeito positivo e um efeito negativo. Esses dois efeitos têm um nome: criação de comércio e desvio de comércio. Tá? Então, todo esquema de liberalização regional, todo esquema de regionalismo, tem efeito positivo, criação de comércio, e um efeito negativo, desvio de comércio. Vou tentar explicar o que é criação de comércio e o que é desvio de comércio. Criação de comércio é quando você troca a produção de um fornecedor nacional que é ineficiente pela importação de um fornecedor mais eficiente do bloco. Com um exemplo, acho que vai ficar mais claro isso daqui. E depois eu volto para o desvio de comércio. Tá? Então, deixa eu repetir. Troca da produção de um fornecedor ineficiente nacional pela importação de um fornecedor eficiente do bloco. Beleza? Do bloco. Então, olha esse exemplo de cima aqui. Trigo. O automóvel a gente vai ver depois. Trigo. O que acontece? Foca no Brasil aqui. Foca em mim. Brasil. O preço do trigo no Brasil é $150. O preço do trigo produzido na Argentina é 100 e produzido na Coreia é 200. Beleza. O que acontece? Deu para ver que o trigo argentino é o mais barato de todos. Portanto, o argentino no trigo ele é o mais eficiente. Depois vem o brasileiro e depois, longe, longe, vem o coreano. Tá. Tudo bem. Então, pensa agora no seguinte. O Brasil tem uma tarifa de 100% na importação de trigo. 100%. Então, se o Brasil colocou uma tarifa, isso antes do Mercosul, tá? Antes do Mercosul. A tarifa está aqui na entrada do país. Então, o trigo argentino, quando ele custa 100, lembra? Aí ele chega aqui, chegou na fronteira. Quando chegou na fronteira, você tem que pagar a tarifa de 100%. Portanto, 100 vira 200. Daí fica mais caro que os 150. E o trigo coreano? O trigo coreano que custava 200, quando você chega na fronteira, paga a tarifa de 100, os 200 vira 400. Então, apliquei a tarifa nos dois, deu. O argentino virou 200 e o coreano virou 400. O brasileiro, ele é ineficiente, todo mundo concorda? Por que ele é ineficiente? Porque ele é maior, mais caro do que o trigo argentino. Nós devíamos largar a mão de ser bobo, tirar essa tarifa e comprar da Argentina sem tarifa, o preço do trigo mais barato. Mas não, existe uma tarifa que vale para todo mundo, uma tarifa de 100%. Só por causa disso, essa tarifa faz com que o trigo argentino custe 200 e o coreano 400. Então, a preferência vai ser produção nacional. Então, volta aqui um slide. Produção de um fornecedor nacional ineficiente. Claramente o caso. Agora, vamos supor, então, o que acontece? Com essa tarifa, eu vou produzir localmente, não vou trazer nem da Argentina, que está 200, e nem da Coreia, que está 400. Aí alguém inventou a ideia do Mercosul. O que significa Mercosul mesmo? É uma área de livre comércio no qual a tarifa para os países membros é zerada, mas a tarifa para os outros é mantida. Então, aí significa o seguinte: essa tarifa para a Argentina vira zero. E a tarifa para a Coreia é mantida, vira 100%. Nesse caso, o que acontece? Se isso aqui for zero, o PA 100 vai chegar aqui por 100. E o coreano que chegar aqui vai pagar 200, 100%. A tarifa vai pagar 400. Aí nós vamos ter 100, 400, 150. No caso, quem que é mais eficiente? O país do bloco. Então, a zeragem dessa tarifa vai ser positiva,
Por quê? Porque eu vou agora pagar 100 e não mais 150. Isso vai acabar com a produção local, é verdade, ela vai ser trocada. Trocada por quê? Pela importação do trigo que vem da Argentina. Então, isso aqui vai entrar com tudo, vai encher de trigo, né? E quer saber, você sabe que isso aqui, esse exemplo é real, né, pessoal? O Brasil tinha uma produção, ainda tem, mas bem pequena, uma produção de trigo no Rio Grande do Sul, que era mais caro que o trigo argentino. Com o Mercosul, a importação de trigo começa a vir tudo da Argentina. Na real, aconteceu isso. Inclusive, hoje, na maior parte das padarias que você tem por aí, é de pãozinho que você come, é de trigo, cujo trigo, a origem, ele é plantado na Argentina. Depois ele vira farinha de trigo, claro, e vai parar no pãozinho. Mas esse exemplo é real, né? Houve a troca da produção. Então, volta um slide. Criação de comércio é troca da produção de um fornecedor ineficiente nacional, trigo brasileiro, pela importação de um fornecedor eficiente de um país do bloco, fornecedor de trigo argentino. Tá? Então, aqui nesse caso houve criação de comércio. E o que é desvio? Então, esse é o efeito positivo da integração regional. Ela me fez agora, a integração regional me deu acesso a um trigo mais barato, só de eu zerar a tarifa. Efeito positivo. E o desvio de comércio é um efeito negativo. Então, vamos lá. Troca da importação de um fornecedor eficiente não membro do bloco pela importação de um fornecedor menos eficiente, só que do bloco. Então, como é possível isso? Vamos entender vendo o segundo exemplo agora. Automóveis. Vamos lá. O automóvel brasileiro custa 40 mil para produzir nacional. O da Argentina custa um pouco menos, 30 mil. E o da Coreia custa menos ainda, 18 mil. Então, está bem claro que o automóvel coreano é o mais eficiente. Né? Só que olha o que acontece: existe uma tarifa também de 100% da importação antes da existência do Mercosul. De modo que, 100%, de modo que esse automóvel de 30% vem aqui, chega na fronteira, 30% não, 30 mil dólares. Os 30 mil dólares viram, com 100%, viram 60 mil dólares. Mais caro até que o brasileiro. E o coreano, que é o mais eficiente, né, 18 mil, tarifa de 100% vira 36. Então, o interessante é que o coreano ele está caro, mas ele é tão eficiente, mas tão eficiente que mesmo com a tarifa, 36 é menor do que os 40. Então, nessa situação com a tarifa antes do Mercosul, eu vou preferir o automóvel do coreano, vou importar esses automóveis da Coreia em detrimento dos automóveis brasileiros e argentinos, porque ele é o mais eficiente, mas mesmo com a tarifa, ele continua sendo o mais eficiente. Beleza. Aí alguém inventou a ideia brilhante de Mercosul, que é zerar a tarifa só para país do bloco. No caso, a Argentina faz parte do bloco, Coreia não. Então, nesse caso, esse T aqui da Argentina é zerado, mas o T é mantido para a Coreia. Então, olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Se para a Coreia está mantido, 18 mil chega aqui e paga 100%, 36. O da Argentina, que é 30 mil, que iria para 60 se tivesse tarifa, ele vai ter uma preferência tarifária. A tarifa aqui vai ser zero, porque ele faz parte do Mercosul. Então, eu vou trazer a 30 mil. Agora, o que acontece? Eu comparo 40 com 30 com 36, o 30 é o mais barato. Então, eu vou começar a trazer automóvel da Argentina. Então, houve uma substituição de importadores. Eu importava da Coreia, agora eu vou importar da Argentina. E como que, volta um slide, como que há, então, nesse caso, o desvio de comércio? Porque eu troquei a importação de um fornecedor eficiente não membro do bloco, Coreia, fornece automóvel de maneira mais eficiente, pela importação de um fornecedor menos eficiente do bloco, no caso, o automóvel argentino. Tá?
Ah, mas alguém pode falar assim, mas antes eu pagava 36, agora eu estou pagando 30. Sim, é verdade. Você está tendo um ganho, mas o desvio de comércio, que é um efeito negativo, é que você está trocando automóvel coreano por argentino, que só é viável o argentino porque artificialmente, por conta de um bloco de comércio, você está zerando a tarifa dele e do outro não. Você está dando uma preferência tarifária para ele e para a Coreia não. O que era o certo fazer? O certo era zerar a tarifa dos dois e trazer mais automóveis da Coreia. Como o preço caiu para metade, é de se esperar que próximo ao dobro de automóveis que você ia trazer, né? Mas não, tanto nesse setor daqui de cima quanto daqui de baixo, a gente só zerou a tarifa para a Argentina. Num caso, a Argentina era mais eficiente, então eu trago mais produto ainda, trago mais produtos da Argentina, e não mais a produção nacional. Então, criação de comércio. Aqui, mesmo que é verdade que eu estou pagando menos, eu estou desviando o comércio. Um comércio que vinha de um eficiente está vindo agora de um não eficiente, e só por causa de uma coisa artificial do bloco, um efeito de preferência tarifária para um cara e para o outro não. Então, percebe por que economia, integração regional tem efeito positivo nesse caso, mas também tem efeito negativo? Porque o efeito positivo é quando você zera a tarifa para alguém que é eficiente. E o efeito negativo é quando você zera a tarifa para alguém que é não eficiente, como no caso da Argentina, né? Ela não é eficiente em automóveis e ela é eficiente em trigo. Então, ela vai ganhar aqui movimentação, exportação de trigo de maneira justa, porque é mais eficiente, e aqui de maneira injusta, porque ela é menos eficiente. Se você tivesse zerado a tarifa dos dois, qual ia ser o resultado? Eu ia trazer trigo da Argentina e ia trazer trigo da Coreia. Só que o Mercosul ele acaba sendo parcial nesse sentido, porque eu trago os dois produtos da Argentina, né, por conta desse negócio. Já avançando num ponto, e se a gente fizesse uma liberalização multilateral nesse caso aqui? O que ia ocorrer? Liberalização multilateral, lembra a MFN, Most Favored Nation, nação mais favorecida? O que você zerar para um, você zera para os outros? Então, se você zerar para a Argentina, você tem que zerar para a Coreia também? Então, se fosse um esquema de negociação multilateral, essa tarifa zero ia ser zero aqui e zero aqui. Ia trazer trigo da Argentina. E aqui, eu ia zerar essa tarifa aqui e zerar essa tarifa aqui. Eu ia trazer automóvel da Coreia, mais até do que antes. Esse é o ponto. Por isso que a integração regional ela não é totalmente eficiente. Ela tem dois efeitos. O efeito de criação de comércio e o efeito de desvio de comércio. Qual que é maior? Qual que é melhor? Qual que é maior que o outro? Não sei. O efeito líquido é a soma dos dois. Ou melhor, a subtração. Criação de comércio menos o desvio de comércio. Porque o que acontece, volta dois slides, é que vai ter casos de setores que vai haver criação de comércio, que nem esse aqui. E vai ter setores, quando você cria um bloco regional, vai ter setores que vão ser assim, desvio de comércio. Tá? Um setor, esse aqui, bem diferente desse, né? O efeito global, eu vou ter que somar todas as criações de comércio, menos todos os desvios de comércio, e ver se o número é positivo ou negativo. Se o número, se a criação líquida for positiva, significa que foi bom os blocos criarem os blocos regionais. Se o efeito líquido for negativo, houve um efeito negativo dos blocos. Tá? Então, é isso aí, o efeito, o que a gente chama na prática, nessa área aqui, a gente chama isso de efeitos estáticos da integração regional. Você soma todas as criações de comércio com todos os desvios de comércio, vai dar o efeito estático, se é positivo ou negativo. Tá? Se vale a pena fazer isso para os blocos. Bom, eu acho que alguém tem alguma dúvida até agora?
Na semana que vem, eu vou fazer essa parte aqui da análise de bem-estar e das análises das quantidades. Hoje eu vou só terminar a discussão de integração econômica regional mencionando algumas coisas. Primeiro é que os efeitos dinâmicos da integração regional. Esse efeito estático que eu acabei de falar só ocorre quando o bloco nasce. Ou seja, quando o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai zeram as tarifas pela primeira vez, vão ter criações de comércio, vão ter desvios de comércio. Você toma tudo e vê qual que é o efeito geral, o efeito líquido. Beleza. Uma vez só. Só que é o número 1 aqui, ó. Que é esse número 1 que eu falei. Tudo bem. Só que acontece o seguinte, existem outros ganhos da integração regional que só se desdobram ao longo do tempo, só ao longo do tempo. E são uns ganhos que a gente chama de dinâmico, porque eles só se desdobram, só se aparecem com o tempo, né? E que efeitos são esses? Listei alguns deles aqui, e geralmente alguns deles são de origem econômica, outras não. Por exemplo, tem um ganho político de você colocar algum país que, né, que graças ao bloco, vai ser obrigado a fazer reformas políticas. Tá? Por exemplo, o caso da Itália quando entrou na União Europeia. Eu não mencionei em muito detalhe, não, mas quando você passa de um mercado comum para uma união monetária, você tem que fazer uma série de reformas de política macroeconômica para que todos os países, antes de adotar o euro, antes de adotar a moeda única, vocês tenham mais ou menos o mesmo nível de inflação, próximas, né, pelo menos, mais ou menos o mesmo nível de, que mais? De juros, desemprego não pode ser tão alto. Então, é como se houvesse uma espécie de convergência, e isso levou 10 anos no caso da Europa. Por quê? Porque a Europa era bem desigual. A França e a Alemanha, elas tinham inflação baixa, superávit de comércio exterior, câmbio forte nas suas moedas. Já a Itália era meio que o contrário. Tinha inflação alta, moeda desvalorizada, déficit fiscal. Então a Itália teve aí 10 anos para fazer reformas políticas internas para que a macroeconomia pudesse ser mais igual para o dia que adotasse o euro, você, quando congelasse a moeda, né, trocasse a moeda italiana pelo euro, a moeda francesa pelo euro, quando você trocasse, o câmbio fixo, né, não fosse prejudicar muito a população e a economia como um todo. Então, a Itália se beneficiou e foi um ganho dinâmico, que só ao longo do tempo que foi aparecendo. Uma coisa semelhante aconteceu quando o México entrou no NAFTA. Os Estados Unidos e Canadá têm economias relativamente parecidas. A do México não, a do México era muito diferente. Também inflação alta, uma moeda relativamente desvalorizada. Então, para entrar no NAFTA, também houve algumas reformas políticas, não tão aprofundadas quanto no caso da Itália, mas também houve. Então, exemplo desse número 2 seria basicamente isso. Outra coisa, vamos pensar aqui no Mercosul, ou mesmo na União Europeia, aumento do poder de barganha. Uma coisa é você negociar politicamente quando você está fora de um bloco. Outra coisa é você negociar quando você entra como um bloco. Então, países pequenos como Paraguai e Uruguai, para negociar sozinho, tem pouco poder, mas dentro de um Mercosul ele já tem um pouco de mais poder, né? E a mesma coisa a União Europeia, são 27 países separados, mas que juntos têm um poder de barganha maior. Garantia de acesso a mercado de maior economia de escala. Canadá com o NAFTA. O Canadá, embora ele seja um país grande em extensão territorial, a economia canadense é bem menor que a americana, bem menor. Quando ele entra no NAFTA, olha o que acontece. De repente, ele tem acesso com tarifa zero aos Estados Unidos inteiro. Inteiro. Então, ele ganha uma maior economia de escala, né?
Então, aliás, o México também teve esse mesmo benefício quando ele entrou no NAFTA. Não foi só o Canadá, não. Enfim, esse também é um efeito econômico, no caso, né? Outro efeito, só que político, de novo, tudo isso da integração regional, é que você cria parcerias, em alguns casos, que possam evitar guerras futuras. Tá? França e Alemanha eram que nem cão e gato, e viviam brigando, viviam as turras, guerras, etc, etc. A última delas foi na Segunda Guerra Mundial. Né? A Alemanha nazista invadiu a França em 1940 e ocupou o país até 1944, pelo menos, né? Ou acho que começo de 45 só que liberou, mas enfim, por aí. E aí, essa parceria entre os dois países, foi feita uma parceria entre os dois países como o embrião da União Europeia. Isso eu também não mencionei antes. Eu mencionei que a União Europeia nasceu em 58, mas aí entre 52 e 58 tiveram algumas medidas entre os dois países para fortalecer as ligações econômicas. Isso poucos anos depois do fim da guerra, hein? Imagina você guerreou com um cara durante tempão, terminou, passou, sei lá, no máximo 5 anos, você vai lá e faz uma estratégia, uma ligação estratégica em alguns setores, e se eu não me engano era aço e carvão, setor de aço e carvão, parceria entre os dois. Para quê? Para que eles pudessem começar a trocar esses produtos, carvão e aço, para justamente começar a construir confiança entre um e outro. Tá? Eu sei que existe desconfiança até hoje. O italiano, por exemplo, não vai muito com a força de alemão, o francês também tem suas reservas contra alemães, mas o ponto é que essa criação econômica da troca de carvão e aço e o embrião da União Europeia, que nasce em 58, tudo isso foi feito como uma parceria importante para que esses dois países nunca mais guerreassem. E hoje, de fato, isso foi bastante estabilizado. Então, isso aí também é um ganho da integração regional. Acesso a tecnologias eficientes. O México obtém um acesso melhor, quando ele entra no NAFTA, a tecnologias que são produzidas em países desenvolvidos, né? Como Canadá e Estados Unidos. Então, as empresas mexicanas, porque nem todas as empresas que produzem no México são multinacionais. Tem empresa mexicana também que atua, que pode se aproveitar justamente disso, da parceria para poder acessar esses mercados e as tecnologias que esses mercados geram, né, de uma maneira mais fácil. E, finalmente, a infraestrutura, investimento em infraestrutura dá um ganho econômico para o país. Portugal e Espanha entraram na União Europeia nos anos 80, eu não vou, acho que 86, não vou lembrar exatamente que ano. E olha só, Portugal e Espanha, não sei, provavelmente não vão saber, mas até 74 e 75, respectivamente, eram ditaduras. Teve a Revolução dos Cravos em 74 e a deposição do ditador Franco em 75 na Espanha, meados dos anos 70. Então, o que acontece? Chega aí, era um país relativamente pobre no meio da União Europeia, os dois. Então, o que aconteceu? Eles pediram para entrar na União Europeia. Beleza. Quando? Daqui a 9 anos, em 86. Acho que foi 86. Beleza. O que a gente faz enquanto isso? Bom, as estradas portuguesas eram aquelas, e as espanholas eram aquelas estradinhas de mão que vai em que vai, sem acostamento, ponte não tinha, aquela ponte do descobrimento que tem lá hoje em Lisboa, não sei se vocês conhecem, nem sonhava em existir aquela ponte. Ou seja, a infraestrutura lá era ruim, era de baixa qualidade. Aeroporto, mesma coisa. O aeroporto de Lisboa, por exemplo, era bem ruinzinho, para dizer o mínimo. Então, o que acontece? A União Europeia liberou investimentos nos dois países para que eles melhorassem a infraestrutura, estradas, portos, aeroportos, metrô, né, o transporte urbano, no caso, metrô, ônibus,
para que esses dois países tivessem um upgrade, uma atualização positiva para a sua infraestrutura, de modo de poder entrar e se integrar melhor na União Europeia. E aí o que acontece? Hoje você vê estradas muito boas nesses dois países, essa ponte do descobrimento que eu falei para vocês em Lisboa, né? Tem os aeroportos todos renovados, os portos também, e aí foi um efeito positivo que a integração regional fez nessa economia, nessas duas economias. Para terminar esse papo aqui dos efeitos dinâmicos, lembre-se isso, que são efeitos de longo prazo que vão se desdobrando aos poucos, e como uns são econômicos, outros são políticos, são necessariamente difíceis de se medir, tá? Mas são efeitos positivos da integração econômica regional que a gente não pode esquecer, que muitos países se beneficiaram desses efeitos. Não só o efeito estático de criação e desvio de comércio, que a gente acabou de falar antes, mas também esses efeitos de longo prazo, que também são importantes. Tá. E um último ponto para o dia de hoje é a discussão do regionalismo aberto, que é o regionalismo, ou seja, participar de bloco de comércio, só que cria comércio e desvia comércio. Tudo bem. Então, a gente sabe desse efeito aqui, ó, volta alguns slides. A gente sabe que pode acontecer efeito de criação de comércio e desvio de comércio. Tá. Com a integração econômica regional, isso daqui é inevitável. É inevitável que aconteça criações e desvios. Por criação é ótimo, desvio é ruim. Então alguém teve a seguinte brilhante ideia: que tal fazer um regionalismo, sim, igual isso daí, só que aberto, um regionalismo melhor, mas com a seguinte ideia: tá, eu não zerei a tarifa para a Argentina, aqui e aqui, zerei. Só que o regionalismo aberto, ele é isso, ele zera a tarifa para a Argentina, e, ao mesmo tempo, para quem ficou de fora do bloco, que é a Coreia, nós diminuímos a tarifa vigente. Esse é o regionalismo aberto. Eu zero a tarifa para o país membro e para os não membros eu diminuo a tarifa. Esse 100 aqui cai para, sei lá, 50, cai para 20, dependendo de quanto for possível, quanto politicamente negociar, quanto conseguir negociar isso aqui. E aqui é a mesma coisa. Eu zerei para a Argentina no automóvel e diminuí a tarifa para 35. O regionalismo aberto, agora vamos para lá, o regionalismo aberto, ele é positivo por causa disso. Você garante criação de comércio, porque você zerou a tarifa para a Argentina, e você minimiza a probabilidade de ter desvio de comércio. Por quê? Porque você diminuiu a tarifa para a Coreia. Então, em alguns casos, vamos lá. Em alguns casos, cair aqui, ó, de 100 para, sei lá, 20, esse 36 aqui vai cair para 28 mil ou 26 mil, garantindo que você vai importar talvez automóveis da Coreia. Então, você vai trazer. E aí, aqui, diminuir de 100 para 20, o preço da Coreia vai cair, mas não vai cair tanto, porque ele já é alto, eles não são eficientes. Porque o ponto do regionalismo aberto é o seguinte: meu, tudo bem que você liberalize o comércio para os sócios, mas para os não sócios, você dá uma aliviada, porque em alguns setores, os não sócios são o mais eficiente, que é o caso do automóvel. A Coreia ela é mais eficiente em automóvel. Então, você tem que importar, tem que deixar importar. Mas eu não posso zerar para a Coreia totalmente, porque a Coreia não faz parte do Mercosul. Uai, tudo bem, não pode? Então, diminui a tarifa. Essa é a ideia do regionalismo aberto. Para terminar, e aí, esses vários blocos recentes que eu mostrei para vocês, aquela lista lá, dos blocos agora há pouco, que dos últimos 30 anos, uma boa parte deles fez isso. Até nós fizemos, até nós, no Mercosul, fizemos isso. Uma liberalização do comércio
aberto, ou seja, até o Mercosul é um bloco de regionalismo aberto. Por quê? Porque em vários setores, nós, embora zerou para o bloco a tarifa, chegou lá e diminuiu a tarifa dos outros para os países não membros. Quer ver um exemplo? Automóvel. A TEC do Mercosul ela é alta, 35%, ela é alta. Mas a importação de automóveis, a tarifa, já foi muito alta. Já foi 200%. Na época pré-Mercosul, que o Mercosul começou em 91, lembra disso? Na época pré-Mercosul, era justamente no governo Collor, era era por aí, 200%. E depois, com o Mercosul, 94, 95, aí já com o Fernando Henrique de presidente, caiu para 35%. Ah, podia ser mais? Podia, mas caiu para 35%. Se mover de 200% para 35% é uma melhora e tanto, né? Convenhamos. Então, esse é o regionalismo aberto. Bom, na semana que vem, então, a gente faz esse exercício aqui, explico aquela outra parte que eu pulei, medição dos efeitos de criação e desvio de comércio. Não sei se alguém tem alguma dúvida por hoje, algum comentário.